Olá, Crismandos, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade aqui aos mandamentos da lei de Deus, né? Falamos sobre o sexto mandamento no vídeo passado e hoje vamos entrar no sétimo mandamento, que é o não roubar, né? Não roubarás. Né? O que é não roubarás, né? O furto é uma apropriação ilegal de um bem alheio, né? É também um atentado contra o sétimo mandamento. É atentado contra o sétimo mandamento, apropriando-se indevidamente de um bem alheio, mesmo quando um ato não for denunciado para as leis do Estado. Então, o, o, o furto, né, o pegar um bem alheio, vai contra a lei de Deus, né, ao sétimo mandamento. Então, o sétimo mandamento vai falar sobre, né, pegar apropriação ilegal de um bem alheio, né, o roubo. Né. Temos diversas. Esse sétimo mandamento também acusa dos seguintes pontos: empregar trabalhadores sem condições humanas dignas, não respeitar contratos firmados, né, mal, malbaratar os rendimentos adquiridos sem respeito e deveres sociais, elevar ou baixar os preços artificialmente, prejudicar o posto de trabalho dos trabalhadores subordinados, praticar o suborno e a corrupção, induzir os trabalhadores dependentes de atos ilegais, realizar o mau trabalho, exigir honorários desapropriados e esbanjar ou administrar negligencialmente o patrimônio público, falsificar dinheiro, faturar faturas e balanços, fugir dos impostos. Então, N coisas, né, na questão desse sétimo mandamento, né? Desde do ato mesmo de apropriação de uma coisa, né? Como também a questão dos empregados, né? Falsificar imposto, né? Não pagar o salário do trabalhador, né? Então, são coisas ilegais que a igreja vai contra, né? Talvez um roubo, tipo assim, o roubo ele pode ser classificado como uma matéria leve ou como uma matéria grave. Depende muito do que, né, o que a pessoa ela vai, né, você não causar prejuízo a uma pessoa, é uma matéria grave. De repente você vai lá, pega uma balinha ali na mesa de alguém, né, uma caneta, leva para casa, né? Isso é uma matéria leve, mas tem a matéria grave, quando a pessoa que você lesou, ela se sente, né, injuriada, né? Ela se sente lesada, né? Ela sente que ela foi. Então, depende muito, né, do que você faz, né? A matéria, se é matéria de pecado grave ou matéria de pecado leve. Talvez você pegar uma balinha de um amigo, né, ele nem vai achar importante, né? Então, isso é uma matéria leve, né? Se ele nem ligar, então nem matéria leve é, né? Nem pecado pode ser. A regra são válidas para os bens imateriais também, como plágio, né? Que é o furto, apropriação ilícita de um bem imaterial, tipo uma música, né? Plagiar uma música, fotocópia, né? De alguma coisa, de um download ilegal que você baixa na internet, né? Existe esse furto também do plágio, né? Aqui vai falar também sobre o pagamento de impostos, né? Pagamento de impostos, o cidadão contribui para a qual segundo a sua capacidade, para que o Estado realize as suas tarefas. Por isso, a fuga dos impostos não é uma coisa séria. É uma coisa séria, desculpa. O imposto deve ser justo e proporcional e deve ser cobrado de uma forma legal. Então, o Estado, né, ele cobra os impostos, né, a gente paga imposto, então o Estado ele tem, né, a obrigação, né, de poder cobrar os impostos, ele tem a obrigação, mas também ele não pode ser abusivo, né, imoral.
Então, o sétimo mandamento, a questão também dos impostos. Aqui vai falar também sobre sobre o vandalismo, né? Você danificar a propriedade de outra pessoa. O vandalismo é a danificação intencional do equipamento ou do patrimônio público ou não, né? São formas de roubo que devem ser reparadas, né? Então, não é apenas você roubar, né? Você tem que reparar. Além do pecado que você comete, ainda você tem que reparar, né? Por isso que o purgatório ele existe para você reparar o que você fez, né? Tipo, quando você mata uma pessoa, né? Mata uma pessoa, né? A mãe, o pai, você vai lá, pede perdão para Deus, pede perdão para a mãe, eles perdoam, mas ainda vai existir aquela pena que você tem que pagar, né? Porque você tirou uma vida, né? E aquela vida não volta mais. Então você tem que reparar isso e geralmente se repara no purgatório, né, com penitências, né? Então, mesma coisa do roubo, né? Você tem que reparar o que você roubou. Se você roubou um carro, você vai ter que dar um carro. Se você roubou dinheiro, você vai ter que dar, né, o valor em dinheiro. Aqui vai falar sobre jogos de sorte, né, em apostas. A aposta em jogos de sorte são imorais e perigosos, quanto o jogador prejudica o seu sustento, né? Pior ainda quando ele põe em risco o fundamento econômico de outros, né? Então, jogos ele é proibido, né? É imoral, porque uma pessoa viciada ela consegue prejudicar, né, o seu próprio sustento. Então, vai falar sobre aqui mais sobre, deixa eu ver outra coisa aqui, sobre o sétimo mandamento. A questão como devemos lidar com os animais. Os animais, tal como nós, são criaturas que devemos amar, os quais nós devemos alegrar, tal como Deus se alegra com sua existência. Criaturas de Deus. Os animais também sentem. É um pecado maltratá-los, fazê-los sofrer e matá-los sem necessidade. Então, o sétimo mandamento de não roubar também se aplica nos animais, né? Ver mais alguma coisa sobre o sétimo mandamento. Aqui vai falar sobre política, como a igreja avalia o capitalismo, a economia no mercado, também não é interessante. Aqui o que significa, o que diz a igreja sobre a globalização. Vai falar sobre a desigualdade também, né? Então, o sétimo mandamento é isso. Então, pessoal, o sétimo mandamento vai falar sobre, né, não só o roubo do bem alheio já propriamente dito, mas também como outras situações, né, como trabalho escravo, né, um trabalho não pagar corretamente o seu funcionário, roubar pequenas coisas no seu trabalho, do seu colega, né. Então, vai de muitas situações, né, na política, né, comprar voto, existe comprar voto, roubar dinheiro público, né, que acontece muito nos governos, né, que não deve ser assim, né, você lesa toda a população, então é um roubo, né. Então é isso, pessoal. O sétimo mandamento vai falar sobre isso. Devemos ser justos, né, justo com nós mesmos e com Deus, né. Toda vez que a gente lesa uma pessoa, a gente lesa de uma forma de roubo, né, a gente está lesando Deus. A relação entre nós e o próximo, né, e Deus. Então que ficamos alertas sobre, né, a questão do não roubar, tá bom? Deus abençoe a todos.